Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para uma aula hoje super importante? Funções da linguagem, variação linguística e coesão. São conteúdos, olha, que pode ter certeza que vai cair no Enem e também no seu vestibular, ok? Então vamos à nossa primeira questão, lendo o enunciado. Como você já sabe, eu sempre começo pelo enunciado, que diz o seguinte: a autora desse trecho recorre à repetição da palavra em destaque como estratégia para. Então, por que essa palavra foi repetida? Qual que é a estratégia que estava vigente ali? Nessa noite, fui cedo para a cama, preparando-me para madrugar no dia seguinte. E tal era o meu propósito, que peguei logo num sono doce e tranquilo. Eram 6 horas e eu já estava no jardim. Como quem desperta de um sono apatetada, olhei a roda e só vi folhas, folhas e mais folhas verdes, nenhuma flor, tá? Esse texto está lá na coletânea de contos, então presta atenção no gênero, tá? Então essa repetição, ela foi usada como estratégia para quê? Mobilizar diferentes sentidos de um mesmo termo, ampliar dimensões expressivas de uma imagem, esclarecer uma informação já escrita de outro modo ou sintetizar sobre o mesmo termo distintos referentes. Aí, o que você respondeu? Vamos à sua resposta? Ampliar dimensões expressivas de uma imagem. É como se ele tivesse ali, falando dando ênfase, né? A isso, olha, eu vi folhas, folhas e mais folhas verdes, né? Eu quero dar expressividade a essas folhas, mostrando que ali só tinham folhas, não tinha mais nada, certo? Não é mobilizar diferentes sentidos, então as palavras folhas ali não tem sentidos diferentes, né? Nem esclarecer uma informação citada e nem sintetizar a ideia ali no texto, tá bom? Questão 2. A relação que se estabelece com a conjunção mas no primeiro quadrinho denomina-se o quê? Então, olha lá, elementos coesivos, né? Quando a gente usa um elemento coesivo, além de ligar as ideias, a gente estabelece relações de sentido. Qual é a relação de sentido que foi utilizada ali? Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Isso é fácil, né? Da ideia de adversidade, explicação, conclusão, adição, alternância. Vamos à resposta? Acho que essa ficou fácil, né, gente? Adversativa, que é a ideia de oposição. O que é a ideia de oposição? Então, eu tenho uma ideia, qual que foi a primeira ideia dela? Vou ficar com o troco da padaria. Aí ela coloca, né? Mas, toda vez que vem esse mas, você espera que o que vem em seguida vai ser alguma coisa que vai se opor à ideia anterior. Isso se denomina adversativa, ok? Esse mesmo sentido é conseguido pela conjunção. Porém, contudo, todavia, entretanto, tá bom? Questão 3, de função da linguagem. Olha lá. A função de linguagem predominante no texto é. Presta atenção nessa palavrinha, tá? Porque um mesmo texto pode ter mais de uma função da linguagem. Mas qual é a predominante? Dica. Sempre que você tiver que ver a função da linguagem predominante, preste atenção em que tipo de texto você está lendo, tá? Renata Andrade em Agenda Mundial Latino-Americana 2024, Descolonizar o Mundo e a Vida. Missão Libertadora. Que tipo de texto é esse? Tá? Ele é mais o quê? Não vou falar porque senão já vou te dar a resposta. E aí a gente tem que ler o texto. América Latina é uma definição geográfica e política inventada por europeus a partir do século XV. Ao mesmo tempo que define a localização geográfica dos 20 países que possuem idioma derivado do latim e que ocupam uma determinada faixa territorial, também define o lugar periférico nesse território na economia capitalista. Portanto, a origem dessa definição é eurocentrista. E aí? Essa pode te trazer uma certa confusão. Então, a gente tem uma função predominantemente poética, referencial, conativa, fática ou metalinguística. Vamos à resposta? Se você marcou referencial, você está certo, porque ele está apresentando fatos e informações sobre um determinado acontecimento do mundo real, tá? Talvez você ficasse
tivesse um pouco de confusão aqui com a metalinguística. Olha lá, pois centrada no código linguístico, a linguagem utilizada explica a própria linguagem. Apesar de dizer a definição de América Latina, no contexto do gênero textual que você tem ali, né, que fez parte ali de um congresso, de uma agenda mundial relacionada a um assunto importante, então você vai entender que não é predominantemente metalinguística. Tem partes metalinguísticas, mas predominantemente o que mais se vê aí é a função referencial apresentando os fatos ali a respeito da definição ali, definição não, da América Latina, tá bom? Então, por isso que é a B. Poética, eu acho que dá para ver que não é, né? E nem as demais opções. Questão 4 também tem aí uma outra questão sobre funções da linguagem. Olha, tendo em vista os elementos composicionais do texto, a função de linguagem a ele relacionada é... Então, tem lá, meu tipo sanguíneo é do tipo que doa. Venha para a campanha de doação de sangue da Ancor no Novo Hotel Jaraguá. Tem muita gente precisando e contando com a sua participação. Dia 8 de julho, das 8h30 à 1h30. Inscreva-se pela comunicação@acor.com. Verifique os requisitos para doação no site do ProSangue Novo Hotel Acor. Então, a gente tem uma campanha de doação de sangue, certo? Então, tendo em vista os elementos composicionais que fazem parte da composição do texto, a função de linguagem a ele relacionada, qual é? Emotiva, referencial, conativa ou fática. O que você responde? Vamos à resposta? Conativa, né, gente? Toda propaganda, campanha publicitária, ela tem como primeira intenção convencer alguém a fazer alguma coisa, que nesse caso era a doação de sangue, tá? É óbvio que existem ali informações a respeito da campanha, mas isso não é o elemento principal. Ele está te dando informações a respeito da campanha, mas com o propósito que você doe sangue, tá? Então, por isso não é referencial. Emotiva, tem ali, né, uma mãozinha na outra, uns coraçõezinhos, mas o objetivo não é comover você. O objetivo é que você doe, te convencer a doar, certo? Então, lembre-se, sempre que você for tratar de uma questão sobre funções da linguagem, preste atenção no gênero, porque o gênero ele vai carregar em si o propósito que aquele texto tem, que vai estar relacionada com a função da linguagem, ok? Questão 5, também uma questão de funções da linguagem, dizendo o seguinte, a função de linguagem associada a esse texto é então, Caxias do amor, a caridade também contagia. Itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, faça sua doação nos mercados e farmácias participantes, tá? Então, vamos juntos espalhar a solidariedade. Até Caxias 156. Dúvidas e informações. Alô, Caxias. Tô lendo errado, tá? Então, qual é a função da linguagem associada nesse texto? Poética, referencial, conativa ou fática? Vamos à resposta? Se você respondeu conativa, você acertou. Coloquei duas parecidas de propósito para ver se você tinha entendido. Gente, que texto é esse? Campanha. Toda campanha tem como intenção fazer você participar de alguma coisa, que nesse caso é você fazer a doação de alimentos ou de itens de higiene pessoal, certo? Então, a intenção é induzir o interlocutor a participar de campanha de doação, tá? Mas professora, tem ali também algumas informações, a mesma coisa, o mesmo raciocínio da questão anterior. Essas informações, elas servem para que você realmente doe, mas não que isso é a função principal aqui desse texto, tá bom? Nem poética e muito menos fática, tá bom? Vamos para a próxima questão, questão 6. Agora a gente também tem uma questão de função da linguagem, só que agora num texto, tá? A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de... Então ele já te deu uma informação importante. Tem função emotiva, tá? E essa função emotiva,
cumpre o propósito do eu lírico. Desculpa, quem sabe faz ao vivo, mas vamos lá, continuando. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de fazer o quê? Revelar as desilusões amorosas, refletir sobre a censura à sua voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas ou manifestar as dores do processo de criação. Tá? Então, qual é o propósito desse eu lírico utilizando a função emotiva? A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo. E de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. E aí? Qual é o propósito desse eu lírico? Vamos à sua resposta? Se você marcou a alternativa C, expressar a dificuldade de comunicação, você acertou. Ele está falando que ele tem vontade de fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Então, ele tem dificuldade de expressar a sua dificuldade de comunicação. E uma outra dica, gente, função emotiva tem a ver com expressão do eu lírico em relação ao que ele sente. Então, não é revelar, ó o verbo que está ali, ó, na A, revelar. Verbo da B, refletir. Não, função do eu lírico não tem propósito de refletir, ressaltar, manifestar, né? Manifestar até poderia ser, mas não relativo às dores do processo de criação, por exemplo, né? Ele está falando das dificuldades que ele tem de se expressar. Então, alternativa C. Ok? Questão 7 tem o seguinte enunciado, ó. Tendo em vista o objetivo principal do articulista ao produzir esse artigo, é correto afirmar que a função da linguagem nele predominante é a. Então, primeiro, ó, qual é o gênero? Artigo. Qual é a função de um artigo? Né? É um artigo científico? É um artigo mais, como que eu posso dizer? Mais argumentativo? Um artigo de opinião? Né? Então, se eu tenho ali um artigo de opinião, qual provavelmente é, o que ele quer expressar com isso, né? E aí isso vai estar relacionado à função da linguagem. Então, eu tenho ali, ó, predominantemente, esse artigo tem a função referencial, expressiva, fática, metalinguística ou apelativa. A gente vai ler só até aqui e vamos ao texto, tá? A importância da atividade física é fundamental em qualquer idade e é um dos meios de cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. Além disso, é um importante meio de prevenção para combater doenças crônicas como diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. É considerada atividade física qualquer movimento corporal produzido por contração muscular que provoque aumento de gasto de energia acima dos níveis de repouso. Por outro lado, o termo exercício refere-se a uma forma de atividade física planejada, estruturada, repetitiva. Vamos ao próximo parágrafo ali, ó. Vamos dar uma encurtada aqui. Próximo ali. Com a mudança de estilo de vida das pessoas, o que se observa na atualidade é justamente o contrário. A inatividade física relaciona-se com as facilidades que a tecnologia proporcionou, como a utilização. Aí no final, é necessário inserir pelo menos meia hora de atividade física diariamente na rotina do dia. Pode parecer pouco, mas esse tempo já ajudará a ter uma melhora na qualidade de vida. A corrida ou a caminhada regular tem benefícios que vão além da melhora na condição respiratória e da perda de peso. Sabe-se que essa prática também ajuda o cérebro melhorando a capacidade de raciocínio. Entretanto, é importante manter a regularidade nos exercícios e os cuidados com a alimentação. Além disso, é relevante também buscar um acompanhamento profissional adequado, para que não prejudique a musculatura do corpo ou provoque algum problema metabólico mais sério no organismo. Então, vamos voltar ali nas nossas alternativas, né? Então, o que é correto afirmar sobre a função predominante aí nesse texto? É referencial, expressiva, fática, metalinguística e apelativa. Vamos à resposta? Se você marcou referencial, você está certo, mas talvez você tenha ficado em dúvida ali entre referencial e apelativa, né? Você pode pensar assim, mas será que ele não está querendo convencer alguém de fazer o exercício físico? Gente, tem uma parte do texto que tem isso. Só que aqui ele está perguntando sobre a função da linguagem
predominante. Então, a função predominante é falar, dar informações a respeito do assunto, que é da prática do exercício físico, da importância que ele tem, tá? Ele não tem como predominantemente a linguagem apelativa, embora existam trechos apelativos, tá? Então, se você não prestar atenção aqui nessa palavrinha predominante, talvez você erre ali e acabe colocando a alternativa E, tá? Então, fique muito atento a essas questões. Oitava questão, uma questão sobre variação linguística, tá? Olha lá, o texto anterior exemplifica principalmente uma variação linguística de que tipo? Diastrática, diatópica, diacrônica, relacionada a anglicismos ou de origem germânica? Olhem, gente, uma questão como essa, você precisa olhar o que está escrito e, inclusive, a parte visual que vai te ajudar a responder. E esta é a guria que te falei. E bate, o que foi? Oxi, lá ele, e parece que eu ouvi a galera do trio me chamando. E aí, o que a gente tem? Que tipo de variação linguística? Ficou fácil para você? Espero que você tenha respondido a questão B, a alternativa B. Diatópica. Essa diatópica tem a ver com o quê? Com a variação geográfica. Diacrônica, de tempo. Não tem nada a ver com variação em relação ao tempo. Nem a anglicismo, não tem nada a ver com Inglaterra, né? Origem germânica, gente, nada a ver. E nem diastrática, de situações, né? Sociais e assim por diante. Então, só podia ser a alternativa B, tá bom? Questão 9. Olha lá, a pergunta também sobre variação linguística. O português do Brasil não é uma língua uniforme. Ele fez uma afirmação. A variação linguística é um fenômeno natural ao qual todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção do leitor para a desconsideração da existência das normas populares pelos falantes da norma culta, a difusão do português de Portugal em todas as regiões do Brasil, só a partir do século XV, XVI, XVII, XVIII, a existência de usos da língua que caracteriza uma norma nacional do Brasil, distinta da de Portugal, a inexistência de normas cultas locais e populares ou vernáculas em um determinado país, ou necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos frequentes de uma língua devem ser aceitos. Vamos ler o texto? Esse tem que ler. Motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade sobrepõem-se ao longo do território, seja numa relação de oposição, seja de complementaridade, sem, contudo, anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional distinta da do português de Portugal às normas do português brasileiro, mas também as chamadas normas cultas locais, as populares ou vernáculas, deve-se insistir. Deve-se insistir na ideia, de que essas normas se consolidaram em diferentes momentos da nossa história e que só a partir do século XVIII se pode começar a pensar na bifurcação das variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora ainda em ambos os territórios. E aí, ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção do leitor para quê? O que você respondeu? Fala aí para mim. Vamos à resposta? Chamando a atenção do leitor para a existência de usos da língua que caracterizam uma norma nacional do Brasil distinta do português. Está escrito ali, né? Então, isso vai acontecer. Não vai chamar a atenção para a desconsideração da existência das normas populares. Ele não fala sobre isso, ele diz que tem diferenças, né? Muito menos para a difusão do português de Portugal em todas as regiões do Brasil só a partir do século XVIII. Não, ele disse que foi a partir do século XVIII que a gente começou a pensar na bifurcação ali do português de Portugal e do português brasileiro. Inexistência de normas cultas locais? Não, ele diz que tem, né? Normas cultas locais.
e necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos frequentes de uma língua devem ser aceitos. Não, ele diz que as coisas vão conviver ali, tanto de um jeito quanto do outro, né? E vamos à nossa última questão de hoje, que também vai falar sobre variação linguística. No fragmento do texto literário, a variação linguística destaca-se por inovar na organização das estruturas sintáticas, pelo uso de vocabulário marcadamente regionalista, por distinguir no diálogo a origem social dos falantes, por adotar uma grafia típica do padrão culto na escrita ou pelo entrelaçamento de falas de crianças e adultos. Então, nesse fragmento, essa variação linguística se destaca-se por fazer o quê? Então, olha lá o texto. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre, por ser muito de mãos abertas. Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas, reunia a gurizada da casa, fazia pi, 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 como para as galinhas e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a miuçada formava, catando as pratas no terreno. Gostava de sentar um laçaço num cachorro, mas desses laçaços de apanhar da palheta à virilha e puxado a valer, tanto que o bicho que o tomava, de tanto sentir dor e lombeando-se, depois de disparar um pouco, é que gritava, num caim, caim, caim de desespero. E aí, o que a gente consegue perceber? Qual que é a variação linguística que a gente olha ali? Destaca-se por fazer o quê? Vamos à sua resposta? Se você marcou pelo uso de vocabulário marcadamente regionalista, você acertou. Porque ele vai utilizar ali várias expressões que são típicas ali do sul do Brasil. Gaúcho, obviamente, né? Despilchado, ou seja, sem pilcha. Ele não tinha dinheiro nenhum, que não tinha dinheiro nem para comprar a roupa dele, que é a pilcha, né? Aí ele vai usar ali, que mais? Várias palavras. Prata para se referir ao dinheiro, né? Laçaço, né? Então ele vai utilizar várias expressões que são típicas da região sul do Brasil. Então, essa variação linguística presente no texto se destaca por esse motivo, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido, revisado esses conteúdos tão importantes para você aí nos vestibulares, no Enem. Bom estudo para todos e até mais! Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? O que temos para hoje em literatura? Nós temos a mímese da realidade. Que palavra, né? Mímese. Mas se você já assistiu aula, você sabe que é mímese. Vamos lá? Aula de português é o título dessa poesia de Carlos Drummond de Andrade. Muito bem. A linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele quem sabe, e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua breve, língua entrecortada, do namoro com a priminha. Bom, o que está pedindo essa poesia para gente? O que está pedindo esse exercício, né? A poesia já está aí. Perdão, esqueci da última linha. O português são dois. O outro, mistério. Carlos Drummond de Andrade, então, em Esquecer para Lembrar, onde é o título dessa obra, né? E foi feito no Rio de Janeiro pela editora José Olímpio, 1979. Faz tempinho, né, gente? Olha só, explorando a função emotiva da linguagem. Você tem que procurar agora a função emotiva. O poeta expressa o contraste entre marcas de variação de uso da linguagem em... O que será que o autor quer trazer para a gente?
Veja que ele começa falando sobre a linguagem na ponta da língua, seja uma linguagem falada no dia a dia, no cotidiano. E aí ele vai para um outro tipo de linguagem, ó, a linguagem na superfície estrelada das letras, ou seja, alguém que vai buscar palavras mais rebuscadas para falar sobre. Ele está falando aqui, quem sabe, de poesia, né? Sei lá o que quer dizer, que às vezes a gente lê uma poesia e você fala, o que esse cara quer dizer com isso, né? Mas não só, depois ele continua dizendo, falando de outras coisas sobre a língua, né? Ele está falando aqui sobre atropela-me, aturda-me, sequestra-me. Já esqueci a língua que comi, ou seja, uma linguagem de novo mais informal, né? E aí ele fala a língua breve, língua entrecortada. E aí ele fala que o português são dois. Nós temos aqui situações formais e informais da língua portuguesa, né? Da linguagem, o uso da linguagem. Não só uma língua às vezes usada no dia a dia, mas a língua usada de diferentes formas. Então, se você assinalou a alternativa A, você acertou. Muito bem, parabéns para você. O soneto de Cláudio Manuel da Costa. O que ele faz esse soneto? Ó, onde estou? Esse sítio desconheço. Quem faz tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte a que houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quanto pode nos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera, com que tudo degenera, sem interrogação. No soneto, o que ele pede? A contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece o quê? Perceba ali, ó. Ele vai, o eu lírico, né? Ele vai falando eu, só que ele diz: ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região não é, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Vê o que ele faz. Ele vai colocando ele, né, o eu lírico ali, ele se coloca comparando-se, né, com a natureza, com a agonia que a terra tem, o lugar onde ele está. Então, ele se coloca, os sofrimentos do eu lírico, ele se coloca ali, juntinho. Então, se você assinalou a alternativa E, na paz você acertou, porque ele justamente se compara a esses elementos da natureza, o sofrimento da natureza, né? Ele coloca o progresso, ele se coloca como ali, vê o progresso, né? Vê as árvores florescentes. Então ele vai se colocando e vendo que nem tudo que deveria ser bom, no fim das contas né? Porque o progresso nem sempre é bom, né, gente? Vamos conversar. Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Já pensou você tomando ali com uma toalha branca, né, um bule de café e alguém de repente fala eu não te amo mais? Aí ele continua. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês, um lugar mais romântico, né? Quem sabe? E aí no final ele diz assim, ó. No entanto, você abaixa os olhos, depois de ter recebido essa notícia, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas do pão sobre a mesa posta para dois. Puxa, até que o clima estava romântico, né? Tinha lá uma mesa posta, mas de repente alguém fala, eu não te amo mais, na hora de comer ali. Então, o que esse poeta traz de ideias? Ali há um sentimento, o que a questão pede da gente? Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea. O que o contemporâneo faz? A visão lírica, nós temos aquele floreio todo do amor, né? Eu te amo e tal. Mas a visão contemporânea traz, ei, cai a ficha, realidade, onde estamos. Então, o que a poesia traz? Essa
traz a visão romântica, mas uma visão romântica contextualizada. Então, ele dilui, né? Ali tinha a questão C. Dilui em banalidade a comissão do amor frustrado. Então, ficou ali no puxar as migalhinhas de pão para fora da mesa. Então, tornou o amor algo banal, algo comum, né? Algo que poderia ser mais romantizado. Próxima, quebranto. Ah, essa palavra você deve lembrar de algo místico, né? Às vezes, sou o policial que me sustento, me peço documentos e mesmo de posse desse me prendo e me dou porrada. Às vezes, sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta do serviço. E assim ele vai de novo dizendo várias vezes, às vezes, às vezes, às vezes. E aí, vamos para o final, ele diz assim: o dedo que aponto e denuncio o ponto em que me entrego. Às vezes. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. O que a gente percebeu aqui? Que esse eu lírico, ele se coloca ali numa posição de, às vezes ele é um policial, às vezes ele só pede os documentos, às vezes ele enche de porrada, às vezes ele é o porteiro, às vezes ele é um monte de coisa. Só que às vezes, né? E o que está pedindo aqui? Qual é, no poema, essa vivência revela o que do eu lírico? Revele que ele incorpora seletivamente o discurso do seu opressor? Você percebe isso? Percebe que o que, no caso aqui está explicando para a gente, né, sobre a temática negra, que ele traz uma visão dele, né, sobre como ele enxerga, como a sociedade o trata. Então, nós percebemos que ele faz uso daquilo que ele sente na pele, aquilo que o seu opressor faz com ele replica isso nessa poesia. Então, ele incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Se você assinalou essa, parabéns, você acertou. E a gente vai para a última questão de hoje para nós analisarmos da sua memória. Eu sei que vocês não têm problema nenhum de memória, né? Vocês estão novinhos aí, tem tudo, todo o gás para dar. Mas, conforme os anos vão passando, a memória vai falhando. E percebam que essa poesia, ela diz ali que ela é uma poesia concretista. O concretismo, ele traz como característica algo palpável, que você consegue ver e identificar características sem ler. Você já consegue identificar características, mas a leitura nos ajuda um pouquinho mais. Então, nessa poesia da sua memória, olha o título, né? Você percebe que as sílabas, algumas sílabas, em algum momento a palavra completa, né? Você percebe que ela se resume a 3 letras. Quando muito o E ali que está fazendo a junção é uma. O restante todinho, 3 letras. O que isso traz falando sobre a memória, né? Traz uma visão fragmentada de palavras, porque olha só, mil e muitos, não tem nem a palavra completa. O muitos está separado. Outros, nem tem uma junção de sílabas para você dizer, ele está separado por sílabas. Não tem sílabas completas, né? Você tem letras, poderíamos dizer assim, né? Porque nem a separação de sílabas está ali adequada. Há mais o que a memória quer lembrar do que realmente seriam as separações adequadas, né? Gramaticalmente falando. Então, essa questão, ela pede para a gente identificar recursos formais inspirados no concretismo. O poema atinge uma expressividade que se caracteriza pelo quê? A alternativa D nos ajuda com isso, porque ela diz que é uma fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Nossa memória vai falhando e nós não temos muito o que fazer. Vamos ficar com as memórias que nós temos. E ficamos por aqui com chave do Enem, 3º ano. Vocês aqui estão na fase final do final, né? Espero que tenha ajudado vocês. Tenham um bom restante de ano e Deus abençoe a todos. Um abraço.